Ser mãe não é fácil, mas nós vamos ver que tem uma recompensa, né? Então é sobre isso que eu quero falar. Mamãe, a vossa obra tem uma recompensa. Então a palavra de Deus diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E quando eu ouvi esse versículo, né? Quando eu li de novo esse versículo que a gente já conhece, o Senhor Deus falou tanto no meu coração, porque primeiramente a palavra de Deus falou comigo, e nesse sentido de ser mãe, às vezes é difícil ser mãe. Ninguém nasce sabendo ser mãe. E a gente às vezes passa anos e anos, até eu comento com a Ellen, né? A gente às vezes conversa alguma coisa de filho, eu falo, Ellen, né? Eu queria ter essa cabeça hoje, né? Porque a gente às vezes vai amadurecendo, a gente não sabe muitas vezes como agir, como fazer, como ser mãe. Mas nós temos sempre a ajuda do nosso Deus. Isso é maravilhoso. E Ele sempre nos ensina. E nunca é tarde. Mesmo que seus filhos são grandes, você pode ainda ser uma bênção na vida do seu filho. Mesma coisa de hoje, né, irmãs? Nosso Deus, para Ele não é difícil ajudar. Mesmo que nós somos tão pequenas, tão frágeis, tão às vezes sem sabedoria, é só nós clamarmos a Ele, é confiar no Senhor. E Ele vem tão bondosamente e nos ajuda, né, a criar nossos filhos. Isso é tão precioso. Se a gente olhar para a circunstância, para a situação, o que a gente tem visto hoje em dia? Dá pavor, não é? Dá pavor de olhar para o mundo hoje. Tá tão normal o pecado hoje. Sempre foi difícil, irmãs. Nunca foi fácil, tá? Viver como cristão nunca foi fácil. Mas hoje parece que tá mais difícil. Porque o pecado tá muito acessível, né? Antes o pecado fazia mais escondidinho, né? Agora hoje não, hoje está declarado, hoje não tem importância. Então é difícil a gente olhar para o cenário, é muito difícil. A fome, só neste ano cresceu 14 milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, 14 milhões de pessoas a mais estão passando fome. Então a gente começa a ouvir, se a gente começa a ouvir notícia, a gente vai ficando doido, não é? É muita maldade. Nós vemos guerras hoje em dia. Né? Nós estamos presenciando uma guerra. Então é um cenário igualzinho o que a gente vê nos versículos 5 e 6 desse texto que nós lemos. Né? E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Olha que tempo de angústia, que tempo difícil. É o que nós vivemos hoje. A nossa realidade é assim. Se a gente olhar para esse mundo, é uma realidade muito terrível. Mas nós temos da parte de Deus uma promessa maravilhosa, né? Graças a Deus nós temos essa promessa. Que lá em Mateus 28, versículo 20 diz que eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E João 16, 33, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então há esperança. Mesmo que nós vivemos em dias tão conturbados, tão angustiantes, tão sem paz, há esperança. Porque nós temos o Deus verdadeiro. E isso é muito precioso, Aline. Isso é que nos dá coragem. Porque às vezes as pessoas hoje nem têm nem coragem de ter filho mais. Porque falam, não, tá muito difícil criar filho. Não, esse mundo tá muito ruim, não vou ter filho mais não. Isso para o cristão é uma covardia. Porque o Senhor Deus prometeu que estará conosco. E é só nós o buscarmos que Ele está acessível. Isso é maravilhoso. E nós temos a ajuda da parte do nosso Deus. A certeza de que o Senhor vai estar com você. É difícil? É, mas você tem da parte dele todo o auxílio que você vai precisar para que o que é certo continuar sendo certo, o que é errado continuar sendo errado. Graças a Deus por isso. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Aqui Deus nos mostra que Ele sempre nos deu o direito de escolher. O versículo 2 e 3 fica muito claro que o povo tinha abandonado
a Deus. Não é que eles não sabiam que existia um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tinha tirado os judeus do Egito. Não é nada disso. Eles sabiam. Mas eles tinham escolhido deixar Deus de lado. E não é isso que tem acontecido muito entre os cristãos? Não é que pessoas que já estevem na igreja ou que mas que não está firme, não é que eles não conhecem Deus. Não é que não teve um encontro com Jesus. Não é que não sabe que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não é apenas o Salvador, Ele é nosso Senhor. Não é que as pessoas não sabem isso. Não é que a gente não tem, a palavra de Deus. Não é que falta pregação. Pelo contrário, pregação a gente tem tido demais da conta nesses últimos tempos. Então não tem faltado isso. É que, infelizmente, muitos de nós estamos escolhendo deixar Deus de lado e fazer do nosso jeito. Nós muitas vezes não queremos nos esforçar, não queremos renunciar, não queremos compromisso e abandonamos o nosso Deus. Só que mais uma vez nós percebemos a graça de Deus para com os homens em todo o tempo. Não é só agora, depois de Jesus, que nós vivemos a graça. A graça de Deus sempre foi manifesta aos homens, desde sempre, E Deus era gracioso aqui, porque ele diz no versículo 4, mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. Deus é um Deus de perto, Ele é acessível, Ele é fácil de encontrar, porque Ele está sempre perto, O nosso Deus é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia e cheio de amor sempre. Ele não muda, Ele não vai mudar nunca. Então basta nós realmente o buscarmos de todo o nosso coração. Aí nós vemos que no versículo 5 e 6 foram as consequências do afastamento de Deus. Foi por eles ter deixado o Senhor que aquelas coisas terríveis estavam acontecendo. Mas aí o profeta fala, no versículo 7, ali ele dá uma ordem seguida de uma promessa. Isso é muito bom. O Senhor Deus nos dá sempre algumas ordens, mas elas são seguidas de promessas, de recompensas, e isso é muito precioso. Visto que vivemos dias difíceis em que a humanidade segue cada vez mais afastado do verdadeiro Deus. Cada vez a humanidade anda mais longe do verdadeiro Deus. Como você, como eu, podemos nos esforçar, não desfalecer, tendo a certeza que o nosso trabalho não será vão. Não será vão, irmãs. Como nós vamos fazer isso então? Em primeiro lugar, amando a Deus de todo nosso coração. Ame ao Senhor de todo o coração. O próprio Jesus falou isso, nos evangelhos. Outros falaram para Jesus quando ele perguntou qual que é o primeiro mandamento. Outros responderam para ele. Então nós vimos que em todo o tempo o segredo, ame a Deus de todo o teu coração. Edilene, ama a Deus de todo o seu coração. Cada irmã coloca seu nome aí e fala, ame a Deus de todo o seu coração. E quando a gente fala em amor, nós precisamos lembrar que isso é uma escolha. É uma escolha, amar é uma escolha. Não é que a gente fica esperando acontecer alguma coisa para a gente amar, ou uma coisa boa, uma circunstância legal para a gente amar a Deus. Não é isso, é uma escolha. Então todos os dias eu tenho que acordar e dizer para o meu Deus, Deus, hoje eu escolho te amar. Mais do que a mim, mais do que as coisas, mais do que a minha vontade, eu decido no meu coração te amar, apesar de tudo, eu te amo, apesar que as coisas não são como eu gostaria, coisas acontecem que às vezes tenta me desanimar, mas eu vou te amar, eu vou continuar te amando. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, Aline. Deus nos amou primeiro, então o amor dele já foi derramado no nosso coração. E agora nós podemos amá-lo também. Nós nunca vamos conseguir amar a Deus como Ele merece, irmãs. Nunca, jamais. Nós não vamos ter essa capacidade aqui. Mas nós podemos amar nosso Deus. O salmista diz, amo ao Senhor. E nós também podemos dizer, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Nós podemos dizer isso para o nosso Deus, porque Ele já derramou o amor dele no nosso coração. Porque nós confiamos no seu cuidado. Nós confiamos na sua bondade, nas suas promessas.
nós estamos firmados nas promessas dele e por isso nós podemos amá-lo, independente do que nós passamos ou de qualquer situação. E aí, amá-lo, aí sim, envolve atitude, porque a palavra de Deus diz para nós não amarmos só de palavras, né? Mas por obra e em verdade. Então aí, o nosso amor, então, tem algumas atitudes, porque nós o amamos, nós o buscamos na palavra e na oração. Pensa em alguém que você ama muito, mas que você ama mesmo, de verdade. Pensa aí, não precisa falar, só pensa. Você conversa com essa pessoa? Ou você fala com ela uma vez na vida ou outra na morte? Se essa pessoa você ama de verdade. Quando a gente tem uma ideia errada de amor, eu amo até que ele faz tudo conforme eu quero, né? Então meu marido me desagradou, fico 3 dias sem conversar. Então, que amor é esse? Ah, Deus não me respondeu conforme eu queria, Deus de mal. Falo com o senhor, mas não. Só na hora que eu conseguir, aí eu volto a falar com o senhor. Nós precisamos pensar nisso, irmãs. É muito sério. Nós não podemos desfalecer. Nós devemos nos esforçar para termos uma vida realmente de oração sincera com Deus. Então, quando Deus é importante para nós, se nós o amamos, nós vamos falar com Ele. Então, se nós queremos e nós falamos que eu amo a Deus, como eu vou ficar sem a palavra dele na minha vida? Então, nós precisamos hoje avaliar. Faça essa avaliação, você, no seu coração agora. Quanto tempo diariamente eu gasto orando e falando com Deus? Cada uma responde para si. Ele precisa ser importante para nós. E se você perceber, Senhor, eu estou a desejar, não estou dando o valor necessário ao Senhor, comece. Ele é o Deus cheio de graça, cheio de amor, é o Deus que se estende a nós. Então, coloque no seu coração um firme propósito: Senhor, eu vou te buscar de todo o meu coração, porque eu o amo. E eu vou fazer o firme propósito de orar e ler a Bíblia todos os dias. A segunda maneira que nós podemos nos esforçar é falando, ensinando desse Deus aos nossos filhos. Porque primeiramente Deus deu a ordem aos pais, não é verdade? Então o nosso coração cheio da palavra de Deus, cheio de amor por Deus, né? Quando nós o amamos de todo o nosso coração e a palavra dele está no nosso coração, está cheio ali, né? Escondi a palavra dele no meu coração e meu coração está cheio, vai transbordar em quem primeiro? Nos de casa. Nossos filhos vão receber de nós os ensinamentos da palavra de Deus. Como que você vai instruir seu filho no caminho certo, seja em que área for da vida, se você não conhece a palavra de Deus? Como você vai falar: filhinho, isso aqui tá errado, ó. Tá errado por quê? Porque mesmo tá errado? Porque alguém falou que tá... Não, porque Deus falou. Deus falou assim, ó. A palavra dele fala assim, que isso aqui é errado, filho. Então nós vamos falar para os nossos filhos a palavra de Deus. E é no lar que eles vão aprender coisas como que foi Deus que criou todas as coisas e como Ele criou todas as coisas. É no lar que as crianças aprendem isso. Tudo foi criado pela palavra, mas nós fomos criados pelas mãos do nosso Deus. A criança precisa aprender isso no nosso lar. É nós que devemos ensinar eles sobre isso. Que a verdade é absoluta e não relativa. Hoje o sistema ensina que a verdade é relativo. Ah, isso aqui depende. Depende do ponto de vista que você olha as coisas. Não. A palavra de Deus diz que nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Passou disso, é do diabo. Que somos pecadores. Em casa que a criança vai aprender que é pecadora, não é? Nós devemos ensinar em casa. Ele é um pecador. Sobre a verdadeira justiça. Como devemos tratar o próximo, é em casa que você vai ensinar, é em casa que nós vamos ensinar os nossos filhos como eles devem tratar os outros, como eles gostariam de ser tratados. Nós devemos ensinar nossos filhos a tratar com amor, com respeito o próximo. Todas essas coisas firmadas na onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o fundamento para tudo que nós vamos ensinar nossos filhos no lar. É no lar que nossos filhos devem ouvir sobre o Evangelho. Nós não devemos esperar que a igreja fale sobre o Evangelho. A igreja vai falar do Evangelho, mas é lá em casa que eles devem ouvir
desde sempre sobre o Evangelho, o plano perfeito de Deus para a redenção do homem. Eles precisam, e que maravilha, né? Se nós pudermos levar nossos filhos até os pés de Jesus. Não significa que você tem a obrigação de levar os seus filhos até Jesus, que vai ser com você, mas vai ser um grande privilégio. E você pode, ao menos, facilitar para que ele conheça Jesus. Para que numa pregação aqui na igreja, ele caiu a ficha, né? Já ouviu tanto lá em casa, que agora parece que as coisas encaixou. Deu certinho, eu entendi que eu sou um pecador, preciso de Jesus. Não tem problema se ele aceitar Jesus aqui, amém, glória a Deus. Se for numa reunião de jovens, se for numa EBF, né? Às vezes tem criança que já ouviu tanto em casa, mas chegou na IBF, caiu como uma luva, né? Entendeu? Então não importa, irmãs, o nosso trabalho é facilitar para que os nossos filhos reconheçam que são pecadores e precisam de salvação. Esse é o nosso trabalho. Lembrando que o nosso falar, ensinar, deve ser seguido por nosso exemplo. Porque aqui nós estamos falando, né? O segundo ponto é falar, ensinar de Deus aos nossos filhos, mas isso tem que ser seguido de exemplo. Não dá para a gente falar e viver uma vida toda errada. Não dá para falar que a igreja é importante, que a igreja é essencial, porque foi Deus que fez, porque Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Não adianta a gente ensinar isso para os nossos filhos, nós não vamos na igreja. Então tem que ser seguido de exemplo. Eu dei exemplo de igreja, mas é em toda a área da nossa vida, precisa de exemplo. Outra coisa que podemos e devemos fazer, então o terceiro ponto é interceder pelos nossos filhos. Isso é muito importante. É uma forma realmente de nós lá no futuro vermos recompensa, intercessão. E como é importante nós tirarmos diariamente um tempo para orar especificamente pelos nossos filhos. Não importa a idade deles, não importam se são casados, não importa, irmãs, nós precisamos levar isso muito a sério. Quem tem filho perfeito aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem filho que não tem problema? Significa que eles precisam de ajuda espiritual. E uma forma de ajudá-los é orar por eles, pedindo proteção a Deus. Por aquele dia, o dia de ontem passou, Deus já guardou, glória a Deus. Mas hoje é um novo dia, eles precisam da proteção do Senhor novamente. Ontem eles receberam a graça de Deus de se manterem firmes. Hoje eles precisam novamente da graça para não cair em tentação. Talvez o seu filho ainda não é salvo. E hoje é um dia de oportunidade dele conhecer Jesus. Então você precisa interceder novamente para que seja aquele dia da salvação. Talvez seu filho esteja desviado e você precisa mais um dia orar: Senhor, que hoje seja a volta dele. Que hoje seja aquele dia que ele retorna para a casa do Pai. Irmãs, nós temos muitos motivos para interceder pelos nossos filhos. Muitos motivos, inúmeros, sem fim. E nós precisamos ser mães intercessoras. Que Deus nos ajude. Se você tem falhado nisso, se você não tem orado pelo seu filho, comece a interceder. Isso vai ser muito especial. E se nós soubéssemos quantos livramentos os nossos filhos já tiveram por causa das nossas orações. Não porque somos melhores, não porque é a nossa oração, mas por causa do Deus a quem fazemos a oração, ao Deus em quem nós confiamos eles nas mãos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, irmãs. Com fé, chegar diante de Deus e rogar pelos nossos filhos. Isso é muito especial. É um privilégio que nós temos e que nós não podemos deixar de lado. Irmãs, sabem o que nos trará recompensa também? Última coisa, amar nossos filhos. Como assim amar nossos filhos, Edilene? Olha o que a palavra de Deus diz. Tito 2, versículo 4, fala assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então nós temos que aprender a amar nossos filhos. Que coisa, né? A gente pensa, imagina, não tem como não amar filho, né?
Eu falo sempre que uma vez eu estava lendo um livro e sobre essas coisas, né? E a mãe estava falando que como era possível ela ter amado tanto um ser e em segundos ela ter tanta raiva. E quando eu li, eu não tinha passado a experiência ainda, né? E eu falei, que horror, eu jamais vou ter raiva do meu filho ou da minha filha, né? Né? Deixa, né? Deixa eles fazer o que quer para ver se eles não passam uma raiva na gente, né? Passa assim. Mas nós precisamos aprender a amar nossos filhos. E amar no padrão de Deus, não é do nosso jeito, porque nosso amor é muito falho. O nosso amor é condicional. Eu amo meu filho até que ele faça tudo que eu quero, até que ele me obedeça do jeitinho que eu falo. Nosso amor é assim, infelizmente, mas é amar nossos filhos no padrão de Deus, amando como eles são, com as suas características únicas. Isso quer dizer com suas limitações, com as suas dificuldades, sem fazer comparações ou achar que eles têm que ser bom em algo só porque você quer que ele seja bom ou porque o fulano é. O fulano é excelente na escola, então você tem que também tirar tudo 10. O fulano toca, aí você tem que tocar também. Irmãs, não é assim. É amar nossos filhos sabendo que eles têm limitações. Nosso Deus é assim. Você é bom em tudo? Tudo você faz perfeitamente? Claro que não. Então, Deus nos aceita assim. Eu não preciso fazer o que a outra faz, o que a outra fez, o que a fulana é boa. Eu preciso glorificar a Deus do jeito que eu sou. Naquilo que eu sou boa para fazer, eu glorifico a Deus. Naquilo que eu não sou, deixa a irmã glorificar a Deus, né? Mas é assim, irmãs. A gente não tem que achar que nossos filhos têm que ser bom em tudo. E isso que eu quero dizer, aceitar eles como eles são, não tem nada a ver com a aceitação de pecado deles. Não é isso, tá? Aceitar os filhos como eles são não tem nada a ver em aceitar os pecados deles. Meu filho é nervoso mesmo. Nossa, ele é irritadinho. Mas tadinho, né? Ninguém é perfeito. Não tem nada a ver com isso, irmãs. Vale a pena separar esse tempo. Não importa que você tem comida para fazer, que você tem roupa para lavar, que você tem serviço fora de casa, que você tem isso, que você tem aquilo. Corrija o seu filho da maneira correta. Gaste aquele tempo, porque você vai ter uma recompensa. A sua obra não vai ser em vão ali, né? Mostra para ele sobre o pecado, ensina, aproveita, tira proveito daquilo e mostra, né, o que ele pode ser melhor, o que ela pode ser melhor. E eu sei que vai ser uma grande bênção no futuro. Aquilo que ouvimos hoje, irmãs, possa servir de ânimo para cada uma de nós. Continuar nos esforçando, não desfalecendo, porque o nosso trabalho terá uma recompensa. O Senhor é quem o disse. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Portanto, cada mãe aqui presente, ame a Deus de todo o seu coração. Leia a palavra de Deus todos os dias e faça oração. Fale de Deus, ensine sobre Ele a seus filhos, interceda por eles diariamente, ame-os como são e corrija os seus erros. Em algum momento, colherá as recompensas, aqui na terra e na eternidade. Porque nós criamos filhos para o céu, cidadãos dos céus, e não para povoar o inferno. Então a nossa obra terá uma recompensa. Que Deus abençoe cada uma de vocês.